que te perguntar o seguinte, Segré. Você acompanha muito a economia brasileira e muito a economia argentina. O que a gente está se assemelhando da Argentina? No seguinte sentido, nós somos a Argentina há 4 anos, quando o governo começou a gastar demais. Dá para fazer algum paralelo ou são bichos totalmente diferentes? Não, Sami, dá para fazer paralelo sim. É aí que é o problema, né? Quando estava o Macri no poder, teve um chefe da Casa Civil, se chamava Penha, Marcos Penha. Ele, no dia 28 de dezembro, falou que a taxa de juros do Banco Central estava muito alta e tinha que baixar. Quando o executivo se enfia na independência do Banco Central, que lá nem é independente assim, começou o problema econômico de vez. Hoje você tem uma taxa de juros de referência na Argentina de 75%, mas a inflação é 102%. Ou seja, você em tem termos perda reais real. é menor. O que a gente faz? Tira os preços, gasta. Isso gera também um aumento da demanda espontânea, que puxa os preços para cima. Então, tem muita semelhança quando alguém do Poder Executivo, como o ministro Haddad, disse a taxa de juros está alta, o presidente Lula fala a taxa de juros está alta, tem que baixar. Não dá para baixar compulsivamente. Veja o que aconteceu agora na Europa. Subiram a taxa de juros, nos Estados Unidos também. Porque equaciona a despesa pública que tem que diminuir, senão você não vai. E esses o são remédio, indicadores. a taxa de juros é o remédio amargo que o Estado está gastando. Com certeza. Né? Agora me fala uma coisa. A Argentina tem aquele negócio de tabelamento, porque a gente teve aqui no Brasil também, Sarnica. Você não estava aqui essa época? Estava. Você estava na época do Sarnica? Fiscais do Você foi Sarney. fiscal do Sarnica? Nada. Lógico que foi. Fiscal internacional. Você, lá tinha um bottom. Fiscais do Eu Sarnica. lembro. Selo de qualidade. Não tinha. Eu não era. Na Espanha, estão querendo fazer isso aí, cara. E na Argentina já fizeram também. Então, não mas a adianta. Espanha agora. E nunca deu certo. Não dá certo. Sim, eu sei, não mas... existe registro na história que um tabelamento salvou alguma economia. Mas os caras... A Alemanha tentou fazer nos preços. Eu contei isso dos aluguéis. Aluguel. Isso é receita para tragédia anunciada. É a cartilha do caos. Quando o governo se enfia no mercado, na livre concorrência, sempre termina errado. E aí você avalia quantidade de pessoas que recebem planos. O Momento Segredo de hoje vai falar sobre isso. Tá. E tem outra questão que temos que prestar muita atenção, que é o dólar. Porque o dólar, mesmo que a economia brasileira não está dolarizada, eu começo a ver muitas empresas que começam a cotar no PETAX do dia anterior. Sami conhece bem esse. O PETAX, Sim, PETAX é a taxa oficial comercial do que é dia divulgada anterior pelo Banco Central. Então começa de aos poucos a dolarizar a economia. O Brasil também. E você vê que o dólar, no mês de fevereiro, no comecinho de março, deu uma subida importante. Tanto é que, junto com o meu filho, que é dublador, fizemos um vídeo. Podemos mostrar isso. Agora, Segré, a gente viu no Brasil, a gente já teve hiperinflação, essa migração para outros ativos. Então a pessoa fala assim, ó, o real, no caso da Argentina, o peso, ele queima na mão. Ele corrói. Então você sai comprando qualquer coisa para você não ficar com o dinheiro do país. Um dos exemplos é o dólar. Sim. E aí é criado um mercado chamado de paralelo. Na Argentina é ilegal, aqui no Brasil também é ilegal, pessoas físicas ficarem acumulando em casa, tem o turismo, enfim, tem formas de legalizar, mas muita ilegalidade. E outras coisas sobem, não sei se você sabe, a época que mais se comprou obras de arte no Brasil foi na época da inflação, da hiperinflação, porque você não sabe o que fazer com o dinheiro, você faz qualquer coisa menos deixar ele no banco. Você vê esse movimento mais acentuado na Argentina, ou seja, procura, além de dólares, por imóveis, por obras de arte, por ouro, por isso. Aqui no Brasil está começando, né? É o que você falou, o dólar começa a ser um caminho, ainda que o dólar tenha problemas. A gente teve uma baita inflação em dólar, ou seja, ele também não é um porto seguro, mas é muito melhor que o real. Lá não, é só dólar. Lá é o que vale é só dólar. Tanto que os carros cotam em dólares, os imóveis cotam em dólares. Então você, para se proteger, sempre compra dólares porque sabe que vai ajustar. Mas não pode comprar no oficial, porque o oficial hoje está 206 pesos. Sim. Mas não, o governo não vende. O mercado livre é o ilegal. Quanto ao Blue?
400. É o Caçaraga! É o dobro. É o dólar Messi. dobro. Tava 300 outro dia. Então, é o dobro. Caçaga! É o dobro. Que Mas inferno. legalmente, isso como é que você má faz? política. Você compra lá na rua. Você vai lá na rua e compra. Com Mas risco você de tem que pôr golpe. embaixo do colchão? Sim. E aí Ou não tem num perigo. cofre de segurança num banco. Mas é ilegal. Você não pode colocar os dólares no banco se você não tem como justificar a origem. Sim. Então, o próprio governo empurra que a Incentiva população esse- seja para a marginalidade. Lembrando que aqui no Brasil você tem os fundos cambiais, você pode atrelar, você investe Sim. em reais e o fundo vai variar de acordo com o dólar, é um instrumento fácil. Mas é um problema, começa a ter anomalias aí. E